Pessoal, então é o seguinte, a gente vai iniciar a nossa aula aqui agora, já coloquei para gravar, e aí as pessoas que não estão presentes aqui, depois elas poderão ter acesso à nossa gravação, tá? Então vamos começar aqui só um minuto. O professor mandou o link no grupo para eles, Mandei. lembrou eles. Mandei sim, link e horário. Mas eu vou começar, deixa eu abrir a câmera logo aqui para me dar uns primeiros recados. Pronto. Pessoal, primeiramente, boa tarde mais uma vez para todos vocês. Eu sou o professor Irã. Vou ficar com vocês aqui na disciplina de Química 2, tá? Juntamente com a Mariane, né? Ela tá na sala aí já. E a nossa divisão vai ser o seguinte: eu vou ficar primeiramente com vocês durante as 2 primeiras semanas, tá? Ministrando os conteúdos. E a partir da terceira semana, a Mariane, que participa de um programa de estágio, de residência pedagógica, ela que vai assumir a disciplina aí com vocês, tá? Mas ao longo da disciplina eu vou estar sempre presente para tirar dúvidas e tal. Então, eu e ela seremos os responsáveis por essa disciplina, tá? Outra informação que eu queria passar aqui para vocês logo de cara é em relação ao calendário. Essa nossa disciplina, ela é uma disciplina anual, tá? Então, ela vai acontecer assim. A primeira parte dessa disciplina, ela vai acontecer nessa primeira etapa do 2021.1, no primeiro ciclo, tá? A primeira parte da disciplina acontece agora nessa primeira etapa. A segunda parte da disciplina só vai acontecer na primeira etapa do 2021.2, ou seja, lá para setembro, se não estiver enganado, tá? Então ela vai acontecer agora na primeira etapa, aí depois que acabar a primeira etapa, vem a segunda etapa do 2021.1. Aí a nossa disciplina para, não tem, ela só vai voltar lá na primeira etapa do 2021.2, tá? Por ela ser uma disciplina anual, tá? Então ela tem que acontecer no primeiro semestre, que equivale a 2021.1, e aí o restante dela será complementado no 2021.2, certo? Como ela é anual, ela tem que ser uma disciplina ofertada em 2 semestres diferentes, tá? Deu essa parte vocês entenderam, gente? Essa parte inicial, em relação ao calendário? Sim. Tá. Outra informação importante é em relação às nossas aulas, tá? As nossas aulas, elas serão compostas, ou na verdade, em termos de horário, as nossas aulas irão acontecer toda sexta-feira, os encontros síncronos, tá? Os encontros síncronos irão acontecer toda sexta-feira, começando às 3 da tarde e indo até às 16h20. E os encontros assíncronos, ou seja, os materiais que não são ao vivo, tá? As videoaula ou os materiais, eles acontecerão na quarta-feira à tarde, tá? Então, quarta-feira à tarde ou pela manhã, independente do horário, serão postados para vocês aulas, materiais, exercícios, esse tipo de coisa. Então, a nossa disciplina, ela meio que será ativa nesses 2 dias, na quarta e na sexta, tá? Então, quarta, material assíncrono, que pode ser videoaula, qualquer coisa do tipo, e na sexta serão os nossos encontros ao vivo, tá? Excepcionalmente, nessa semana, está acontecendo na terça, tá? Ou seja, hoje, né? Por que está acontecendo hoje? Porque eu conversando com a Mariane, nós decidimos adiantar essa apresentação da disciplina para hoje, para não esperar a semana toda e chegar na sexta e só apresentar a disciplina. A gente teria, teoricamente, perdido uma semana. Então, a gente resolveu adiantarmos para hoje, para apresentar a disciplina, e aí na sexta-feira provavelmente teremos materiais aí assíncronos, tá? E aí na próxima semana volta ao normal, com aula quarta e sexta. Mas lembrando, sexta, os encontros ao vivo acontecerão somente na sexta tarde. Tranquilo também, gente? Todo mundo conseguiu entender essa parte? Sim, professor. Sim. E referente às atividades, tem algum problema se atrasar? Porque tem alguns que colocam a data de entrega, mas podem entregar um pouquinho depois. Ou tem que fazer tudo até a sexta-feira para a gente trabalhar as atividades que o senhor passou no encontro síncrono. Não, não. É, Em relação às atividades, a gente coloca sim data de entrega. Só que eu sou bem flexível, tá? A gente teria que conversar depois também com a Mariane, que ela vai ficar responsável por uma parte da disciplina. Mas eu sou bem flexível. Eu coloco uma data
mas eu dou sempre um dia, 2 dias a mais, sem descontar ponto, digamos assim. É Mas geralmente, porque pode falar. o nosso professor de história, ele fazia assim, passava uma atividade, aí a gente tinha mais ou menos, não, acho que uns 5 dias para responder, e aí a gente debatia a atividade no encontro. Não, Aí eu não, não não. sei se você vai fazer assim, não vai ser Não, assim, não? não. Não, aqui é diferente. Não, vamos falar. Eu vou já apresentar os slides para vocês. Quando chegar lá nas atividades, eu comento sobre isso. Mas aqui vai ser um pouco diferente, tá? Tá certo. Eu vou só mostrar para vocês os slides aqui e já já eu volto, gente. Só um minuto. Tá, pronto. Beleza. Todo mundo tá enxergando o slide aí, né? Sim. Sim. Tá, então vamos lá. É o seguinte, esses slides aqui é para a gente apresentar de maneira formal aqui a nossa disciplina, tá? Outro recado que eu vou falar para vocês é o seguinte, geralmente, eu já vou avisando logo para você na primeira aula, geralmente eu não deixo a câmera aberta. Por quê? Porque eu uso o computador para projetar os slides e uso o celular para gravar a voz. E aí sempre acontece um delay, tá? Fica travando a imagem, congelando, aí o aluno fica meio agoniado sem saber se olha para o slide, olha para a imagem do professor travada. E aí eu sempre prefiro deixar só o slide e minha voz, tá? Obviamente, se tiver alguma explicação específica que tem que usar os gestos, esse tipo de coisa, eu dou um jeito e abro a câmera. Mas a princípio, eu deixo sempre somente os slides e a minha voz, tá, gente? Então, já passamos a primeira informação para vocês. Então aqui eu vou apresentar a disciplina rapidamente para vocês, aqui os professores, no caso eu, Irã, e a professora Mariane, que vai assumir uma parte da disciplina aí com vocês. É, Aqui as nossas dinâmicas de trabalho. Isso aqui eu vou falar para vocês bem rápido, porque vocês já devem estar bastante habituados com isso, ó. Deixa eu só pegar aqui um apontador para mim falar isso aqui rapidinho para vocês, tá? Primeira coisa, é, as nossas aulas, elas serão em formato de vídeo, né? Vídeo aula. Então, as aulas elas estarão gravadas, estarão disponíveis no YouTube, tá? Então, as aulas assíncronas e as síncronas, elas serão todas disponibilizadas no YouTube, tá? E aí, depois que eu colocar no YouTube, elas serão postadas no Classroom, tá? Então, digamos que eu ministrei essa aula aqui de hoje. Então, amanhã ou hoje ainda vai estar lá no Classroom de vocês a gravação da aula de hoje. Aí, digamos que na quarta-feira eu vou postar uma aula nova, tá? Uma aula gravada. Então, ela vai vir do YouTube, mas vai estar sendo postada no Classroom. Ou seja, o Classroom é a nossa central de comandos, digamos assim. É onde vai ter tudo da disciplina. Então, o nosso canal oficial de comunicação é o Classroom, tá? É onde vai estar os vídeos, as atividades, os recados, os avisos, tá? Então, o YouTube, ele é a plataforma de vídeo, né? E aí o Classroom é onde vai hospedar todos esses vídeos e os materiais, beleza? Outra coisa, os exercícios e as atividades avaliativas, elas serão postadas para vocês via Google Forms, tá? Então isso vocês também já devem estar habituados aí com outras disciplinas, tá? Então o Google Forms será a nossa ferramenta para utilizarmos como exercícios, ou seja, para vocês resolverem os exercícios, tá? Então essa é a ferramenta que eu irei criar os exercícios e será também a ferramenta que vocês irão fazer a resolução dos exercícios, tá? Mas lembrando, o Google Forms, sempre ele conectado com o Classroom, que o Classroom é a nossa central, né? A nossa central de comando, onde vai acontecer tudo, tá? Outra coisa, possivelmente ao longo da disciplina, a gente, tipo eu e Mariane, poderemos postar para vocês textos para leitura, poderemos propor alguma atividade
e pedir para vocês discutirem, tipo um fórum de discussão. A gente propõe algo e poderemos pedir para vocês discutir nos comentários. Então, isso também vai acontecer no Class 1, tá? Então, mais uma vez, ressaltando a importância do Class 1 aqui, tá? Os encontros ao vivo, tá? Que são os encontros síncronos, como esse que está acontecendo aqui agora, ele vai acontecer via Google Meet. Então, não tem novidade, né? Vocês todos já estão sabendo. Então, para quem está assistindo aqui, quem está assistindo essa aula depois, no caso ela gravada, vocês já vão estar sabendo que os nossos encontros serão via Google Meet. Então, eu vou estar postando lá no grupo do WhatsApp, se der, mas a princípio o endereço será postado no Classroom, tá? Por que que eu falei se der? Porque é o seguinte, gente, às vezes a gente não é obrigado a postar a informação lá no WhatsApp, tá? Eu considero que é obrigado postarmos a informação no Google Classroom, porque é o nosso canal oficial de informação. Então, às vezes, não dá para colocar no WhatsApp. Então, eu peço a vocês que sempre fiquem monitorando o Google Sala de Aula, tá? Coloquem no celular de vocês para chegar notificação, para fazer alguma coisa para sempre alertá-los. Porque lá é onde será postado tudo. Nem sempre vai ser postado no WhatsApp, tá? Então, essa é a nossa dinâmica de trabalho. Tá tranquilo aí para todo mundo? Todo mundo conseguiu entender? Sim, Tá sim, professor. Pronto, aqui, gente, eu sempre gosto de colocar essa figura só para a gente exemplificar essa questão do ensino remoto, né? O ensino remoto, ele tem, apesar de muitas pessoas já estão cansadas, porque a gente sabe que assistir aula na frente do computador, 1 hora de aula, meia hora de aula, o que quer que seja, é sempre bastante cansativo, né? Só que a grande facilidade do ensino remoto é a versatilidade, né? Você pode estudar em qualquer lugar da casa, sentado, deitado. Então, é essa versatilidade. No entanto, por conta de toda essa facilidade de podermos estudar no conforto da nossa casa, a gente sempre precisa ter também a questão do compromisso com o tempo, né? Porque fala assim, ah, não, eu posso tirar aula em casa na hora que eu quero, só que a gente precisa um pouco controlar o tempo. Tem alguém que não está me ouvindo direito. É, deixa eu ver. Foi a Bárbara. Deixa eu perguntar. Tá travando, Bárbara, ou é porque tá baixo? Me fala as outras meninas aí, a Verônica, a Beatriz, se tá normal. Pra mim tá normal. Ela o meu falou que também tá. tá baixo, professor. Aqui também tá Caraca. normal. Pra mim também tá normal. Para quem tá baixo, já tentaram aumentar o volume do celular para ver se é isso, do computador? Já, eu já aumentei. E continua baixo. É. Caraca, que estranho. Ó, tá do mesmo jeito ou melhorou? Agora tá baixo no meu também. Ixi, Maria. Caraca. E o pior é que isso é para algumas Aqui tá pessoas, normal. para outros tá normal, né? Estranho. Para quem tá baixo, tenta sair da sala e entrar de novo, ver se é isso. Deixa eu perguntar pra Bárbara se melhorou. Tá do mesmo jeito, né, Bárbara? Agora melhorou. Foi só eu sair que melhorou. Ah, beleza. Se ficar abaixo de novo aí, vocês vão me avisando que a gente vai tentar dar o jeito, tá? Melhorou. Tá, beleza. Então é o seguinte, gente. Essa figura aí que eu tô mostrando no slide é só para mostrar a facilidade do ensino remoto. A gente consegue estudar em qualquer lugar de casa e tal. Mas eu queria sempre falar que é importante, mesmo com essa facilidade, a gente ter compromisso com o tempo, tá? Que compromisso com o tempo é esse, professor? É geralmente, tipo, mesmo que você não consiga participar dos encontros síncronos ao vivo, ou que você não consiga
assistir às aulas ali naquela semana, mas não deixe para assistir às aulas ou acompanhar o conteúdo só quando eu postar as atividades, tá? Porque fica muito corrido, fica muito em cima, tá? Então eu peço sempre que vocês tentem ficar em dia o máximo possível, tá? Tipo, o professor postou a atividade essa semana, já vou assistir logo. Se tiver dúvida, já vou anotar, já vou entrar em contato com o professor, não tem jeito. Então eu aconselho vocês a fazer isso. Não deixe somente para quando aparecer as atividades. E aí aparece a atividade, você não sabe resolver, aí tem uma pilha de vídeo para ter que assistir rápido. Aí geralmente compromete bastante o aprendizado de vocês, tá? Então eu queria que vocês é, tivessem bastante cuidado em relação a isso, tá? É um conselho. Então, essa figura é basicamente para dar esse recado aí para vocês, beleza? Ah, agora eu vou mostrar para vocês aqui a ementa, ou seja, os conteúdos que iremos estudar nessa disciplina, tá? Essa aqui é a nossa disciplina de Química 2, tá? Como vocês já sabem. Ela é um pouco diferente da Química 1, tá? É óbvio que ela não é independente da Química 1. Ela usa muitos conceitos que vão vir lá da Química 1, né? Só que ela é um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque ela é basicamente uma física misturada com química. Por isso que essa química do segundo ano é chamada de físico-química, tá? Então, ela vai trabalhar com uns fenômenos um pouco diferentes e os fenômenos que essa Química 2 irá trabalhar, ela irá trabalhar também de maneira diferente. Ela não vai apenas ser na Química 1, que ela faz uma descrição qualitativa, na maioria dos casos, tá? Ela descreve um fenômeno e tal. Não, aqui a gente vai trabalhar muito com aspectos quantitativos, ou seja, com conta, com matemática, tá? Mas eu não quero assustar vocês. As contas aqui, a matemática, elas são bem elementares, tá? Basicamente, o que que vai acontecer aqui? Que operações que acontecem? É basicamente regra de três, multiplicação, divisão, basicamente isso. Além da soma e subtração. Então, em termos de operação matemática, para descrever os fenômenos químicos aqui nessa disciplina, a gente não tem nada assim bem elaborado, bem difícil, digamos assim. Sempre são uma matemática bem acessível, tá? Porém, ela está bastante presente. Então, eu aconselho bastante vocês, ao longo da disciplina, treinarem bastante essas operações básicas, né? É óbvio que vocês, pela pressa, vão utilizar bastante calculadora, mas eu aconselho que vocês treinem na mão, né? O velho matematiquês. E aí, quando vocês estiverem bem aptos, digamos assim, vocês podem intercalar entre calculadora e fazer as contas na caneta, digamos assim, tá? Então, eu aconselho vocês a adotarem essa estratégia, tá? Então, os conteúdos que iremos estudar aqui serão as soluções, tá? E estudaremos também propriedades coligativas das soluções, tá? Então, esse segundo conteúdo, ele está relacionado com o primeiro. Iremos estudar também, no terceiro tópico, a termoquímica, tá? O que é a termoquímica? A termoquímica é estudarmos as energias envolvidas nas reações químicas, tá? Então, a gente vai estudar isso. Depois, iremos estudar também cinética química, que estuda a velocidade na qual ocorrem as reações químicas, tá? Então, vocês percebem que termoquímica eu estudo a energia de uma reação química e cinética química eu estudo a velocidade, tá? O último tópico aqui, que vamos estudar também, é equilíbrio químico. O equilíbrio químico é basicamente, ele vai verificar o quanto de produto, digamos assim, foi formado de uma reação. Ele faz um balanço do quanto o quanto de produto foi obtido numa reação. Então, ela está mais interessada na quantidade de produto que é formado, tá? Então, lá, quando a gente chegar em equilíbrio químico, a gente vai trabalhar com isso aí com calma e vocês vão entender o que eu estou falando, tá? E aí tem esse risco aqui, ó, percebem, ó, de soluções até termoquímica, tá? Então, no nosso planejamento, no meu planejamento, planejamento de Mariane, serão esses três conteúdos que iremos trabalhar aqui no primeiro ciclo, na primeira etapa, tá? Então, eu, juntamente com ela, vamos mostrar para vocês soluções, propriedades coligativas e termoquímica. Aí, cinética e equilíbrio é um conteúdo que vai ficar lá para o segundo ciclo, tá? Lá para o 2020.2, né? Como eu falei que é a disciplina anual, então vai ficar na segunda parte da disciplina. Então, a primeira parte da disciplina será soluções, propriedades coligativas e termoquímica, tá? Outra coisa importante que eu queria falar com vocês, tá? Então aqui eu só estou marcando para dizer que nosso primeiro conteúdo será soluções.
outra coisa que eu queria falar para vocês é em relação a livro. Eu acho que vocês não têm livros, né, a princípio? Não tem, né? Temos não. Tá. Eu vou logo falar das minhas aulas, depois eu falo de vocês. É o seguinte, as minhas aulas, geralmente, eu pego muitas coisas de um monte de livro, tá? Dependendo da figura, se eu achar a figura adequada, didática, eu pego de um livro, pego de outro e vou montando meus slides, minhas aulas de acordo com esses livros, tá? Eu coloquei aqui esses dois, que são dois livros assim que eu particularmente gosto muito, que é o Ser Protagonista, de Química 2 e o livro de Química 2 também do Ricardo Feltri, de Físico-Química, tá? Eu vou ver, eu vou tentar ver se eu arrumo um desses livros para vocês e vou colocar numa pasta do Google Drive criada aqui para nossa turma, para vocês baixarem e estudarem. Eu só vou precisar ver se eu vou poder fazer isso, se eu não estarei divulgando pirataria, digamos assim. Eu ouvi dizer que o Feltri parece que ele já é livre, porque ele já é um livro bem antigo, então meio que já é livre. Eu só vou confirmar essa informação. Se ele realmente for livre, já tiver livre para baixar, para divulgar e tal, eu vou postar ele lá numa pasta para vocês baixarem e utilizarem como livro texto, livro de apoio, tá? É óbvio que as nossas aulas serão postadas para vocês os vídeos, né, gravados, vocês vão poder assistir 2, 3 vezes, quantas vezes forem precisas, e serão disponibilizados também os slides para vocês estudarem, tá? Mas sempre fica faltando alguma informação importante, algum detalhe que só vai estar contido no texto, com a leitura de vocês, tá? Então por isso que eu vou ter que arrumar um livro para deixar disponível para vocês complementarem os estudos, porque nem sempre a aula a gente consegue abordar tudo. A aula às vezes é 40 minutos, 1 hora no máximo. A gente não consegue, sempre vai fugir alguns detalhes que só vai estar escondido lá no livro e vocês só vão conseguir obter esses detalhes com a leitura, tá? Então eu vou arrumar um jeito de disponibilizar o livro para vocês, beleza? Então é isso. Nessa primeira parte aqui é para falar dos conteúdos e dos livros. Tá. Agora chegou a parte mais importante da disciplina, digamos assim, que é a parte da avaliação. Deixa só eu postar aqui para vocês. Deixa eu só mostrar. Tá. Seguinte, ó. Cada conteúdo terá uma atividade avaliativa atribuída a esse respectivo conteúdo, né? Então, por exemplo, nosso primeiro conteúdo é quem? É soluções. Então, vai existir uma atividade avaliativa 01, que é a do primeiro conteúdo, tá? Segundo conteúdo, propriedades coligativas. Então, vai ter uma atividade avaliativa 02, correspondente a esse segundo conteúdo, tá? E aí, nesse caso, aqui de soluções e propriedades coligativas, a soma, a média da atividade 1 com a atividade 2 vai dar origem à nota 1 de vocês, tá? Então, o esquema vai ser mais ou menos esse, tá? Então, vai ser postado para vocês atividade 1, atividade 2, por segundo conteúdo, e a média disso vai ser a nota 1 de vocês. Alguém vai falar, e a nota 2, professor? A nota 2, ela vai vir lá da nossa atividade avaliativa 03, que é da termoquímica, tá? E aí a nota 4, deixa eu ver. Nossa senhora, bagunçou aqui. Pronto. E a nota 2 vem de termoquímica. A nota 3 vai vir lá da cinética química. E a nota 4 vai vir do equilíbrio químico, tá? Porque essa disciplina de vocês é anual, né? Então vocês vão ter que ter 4 notas, se eu não estiver enganado, né? São 4 notas. Então, cada conteúdo, cada atividade avaliativa vai ser referente a uma nota, com exceção da atividade avaliativa 1 e 2, porque elas duas, a somatória e dividido por 2 é que vai equivaler à primeira nota. Deu para entender, gente, o esquema de distribuição de nota aí? Tá tranquilo? Tá sim. Tá. E aí é o seguinte, agora vamos falar acho que foi a Beatriz que falou sobre as atividades. É o seguinte, as atividades avaliativas, elas serão meio que no estilo de prova, tá? Só que não a prova tradicional. Vai ser postado para vocês em um dia, né? Atividade avaliativa. Aí vamos estipular um prazo, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Aí vocês vão ter para entregar. Aí a gente vai vamos corrigir e passar as notas de vocês, tá? É nesse estilo. Aqui a gente não vai muito seguir esse esquema de discutir a atividade toda.
de discutir a atividade avaliativa. Vocês vão só fazer, entregar e a gente vai corrigir e passar nota. Aí fala, professor, e se eu ficar com uma dúvida numa questão aqui, a turma toda, a gente não pode discutir, não? Pode. Depois que todo mundo entregar, e aí ficar alguma dúvida, a gente pode pegar uma aula e fazer a resolução de alguma questão que vocês ficaram sem entender. Podemos, mas a lista toda, a gente discutir, não. A gente não usa isso, tá? Outra coisa, aqui eu estou falando de atividade avaliativa. Ao longo do conteúdo, tá? Porque essas atividades avaliativas, elas serão postadas sempre no final do conteúdo, certo? Então, elas irão englobar todo o conteúdo que foi ministrado ao longo das semanas aí, tá? Só que ao longo do conteúdo, ao longo das semanas, a gente vai postar para vocês exercícios, tipo uns testes, tá? Qual a finalidade disso? Ele tem duas finalidades. Primeira coisa é verificar a aprendizagem de vocês, então são meio que exercícios de aprendizagem, e também eles vão ajudar a compor a nota de vocês. Digamos que alguém não atingiu a média, ficou faltando pouca coisa, mas ele fez todos os exercícios ao longo dos conteúdos, ao longo das semanas, os testes que a gente colocou. Então a gente vai tentar ajudar esse aluno. Ou alguém não ficou com a média, conseguiu ser aprovado na primeira média e tal, mas gostaria de melhorar. Então ele fez todos os exercícios. Então a gente vai tentar ajudar, vai tentar melhorar, tá? Por quê? Porque nessa disciplina basicamente tudo vale ponto, né? As atividades avaliativas, a participação, esses exercícios que serão postados ao longo das semanas também. Então, tudo vai valer. E aí, esses exercícios que eu estou falando para vocês, esses exercícios que serão postados para vocês ao longo das semanas para verificar a aprendizagem, eles serão muito importantes para vocês fazerem. Por quê? Porque vai ser através desses exercícios, que a gente vai dar um feedback. Vocês vão fazer lá, são, por exemplo, duas questões, a gente vai olhar, ver como que está o desenvolvimento, se vocês estiverem errado, a gente vai falar, ó, tá errado aqui tal coisa, preciso melhorar nisso. Então, esses exercícios são muito importantes para verificar o feedback, para não chegar e ficar dependendo só lá da atividade avaliativa final. Então, a gente faz todo esse monitoramento ao longo das semanas. Alguém levantou a mão aí? Pode falar. Professor, o professor vai fazer revisão daí de Química 1? Não estava nos planos. Não está nos planos. Mas peraí. Pronto, já me deu uma ideia. Deixa eu te perguntar. Vocês lembram até que conteúdo vocês viram em Química 1? Lembram? Eu lembro de alguns, mas do último eu não lembro, não. É o seguinte, a princípio não está nos planos da revisão de Química 1, gente. É óbvio que dentro do conteúdo de Química 2, o que a gente precisar lá da Química 1, assim, eu não vou falar, isso aqui é lá da Química 1, não, eu vou pegar e vou mostrar, lá da Química 1 a gente aprendeu isso, aí beleza. Se precisarmos assim, vai ser em caráter bem pontual, eu vou pegar e vou mostrar alguns casos. Mas para a gente fazer uma revisão geral de Química 1, não está nos planos, por conta do tempo mesmo. A gente precisa administrar esse monte de conteúdo aí, gente, em 9 semanas, se eu não estiver enganado, pelo menos na primeira etapa aqui, entendeu? Então já está tudo bem ajustado, questão de tempo. A gente não sabe nem se vai conseguir realmente dar conta disso tudo. Então, infelizmente, não teria. Assim, eu queria ter todo o tempo do mundo para a gente poder revisar a Química 1 e tal, entrar na Química 2, mas infelizmente a nossa grade de horário, ela não permite, tá? Mas aquilo que eu falei, algum conceito ou conteúdo que vier lá da Química 1, eu não vou só jogar para vocês e já admitir que vocês sabem, não. Eu vou explicar direitinho para poder servir como introdução para a Química 2. Então, quanto a isso, vocês fiquem tranquilos, tá? Alguém mais tem alguma dúvida em relação às atividades, à avaliação, esse tipo de coisa? Assim, professor, eu tenho dúvida em questão, tipo assim, se tiver alguma coisa na atividade, tipo, alguma dúvida, a gente pode tirar satisfação com o senhor? Tirar satisfação? Para tirar satisfação é briga, cuidado. Desculpa. Eu tô brincando, ó. Eu vou já mostrar para vocês aqui o outro slide, eu vou falar sobre isso. Eu só queria falar das atividades, tá tranquilo, todo mundo entendeu, né? Como vai ser a distribuição de notas. Aí, em relação a dúvidas, eu vou falar já no outro slide. Eu queria só saber se tá tranquilo essa parte aqui.
Tá, né? Então vamos lá. Pronto, ó. Seguinte. Aqui nesse slide estão os meus contatos e da Mariane, tá? Então tem e-mail e tem os respectivos WhatsApp. Então é o seguinte, eu falei para vocês que o nosso canal de comunicação oficial é o Class 1, onde vai acontecer tudo, né? No entanto, tem uma exceção. Para as dúvidas, é preferível que vocês entrem em contato com a gente pelo WhatsApp. Por quê? Porque é mais dinâmico, né? É mais fácil. Você está ali assistindo um vídeo ou está fazendo a prova, uma atividade, aí surgiu uma dúvida, aí você, no Class 1, às vezes demora, chegar a notificação do professor, é mais complicado. Então, pelo WhatsApp é mais dinâmico. Você já manda rapidinho para o professor ver, já responde, então é tudo mais rápido. Então, para dúvida, é, sobre tudo, tá? Sobre aula, exercício, funcionamento da disciplina, é preferível que vocês entrem em contato com a gente via WhatsApp, tá? Então, tá o meu número aqui no slide, eu tô no grupo da sala de aula de vocês também, depois eu vou pedir para alguém adicionar a Mariane também. Então, é preferível que vocês entrem em contato para tirar satisfação pelo WhatsApp. Tá bom, Verônica? Tá. Beleza. Tá. Então, gente, em termos de informações da nossa disciplina, era isso. Deixa eu perguntar para vocês. Todo mundo entendeu, gente, a questão da nossa disciplina, funcionamento, toda essa parte? Ficou alguma dúvida? Tá, então é o seguinte, ó. Então, a aula de hoje, ela era basicamente para isso, para apresentarmos, né, para mim apresentar para vocês a disciplina. E aí, na sexta-feira, eu vou estar postando para vocês a nossa primeira aula com conteúdo, tá? Que vai ser o estudo inicial das soluções, tá? A gente vai falar um pouco sobre dispersões. Então, na aula de hoje, o meu objetivo era basicamente apresentar a disciplina e já deixar acertado com vocês a questão do horário das aulas e já falar que na sexta-feira já vai ter aula para vocês assistirem aí, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa ou podemos encerrar já a aula? O professor vai disponibilizar esse slide no Classroom, né? Isso, o slide e a gravação da aula de hoje. Tá, gente, então já que vocês, a princípio, compreenderam tudo, então eu vou encerrar aqui a aula de hoje. Queria desejar para vocês uma boa tarde e até a próxima, gente. Até. Tchau. Tchau. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, pessoal. Sexta-feira vai ter aula, no caso? Vai, Como né? é? Peraí, fala. Essa semana, no caso, vai ter encontro hoje e na sexta de 3 horas. Não, não. Na sexta, essa semana, vai ser postado os vídeos. Aí na próxima semana que volta ao normal. Aí o encontro síncrono Entendi. vai ser na sexta e na quarta os materiais. Então na próxima sexta não é encontro síncrono, é só vídeo mesmo. Uhum, entendi. Obrigada. Tá, tchau.